Antigamente era assim. As pessoas faziam, davam voltas à massa, tornavam a dar. Antigamente as pessoas tinham muito mais trabalho. Porque antigamente aqui nas aldeias não havia ninguém que ensinasse, não é? As pessoas iam aprendendo, cada um com as suas mães. Que antigamente toda a gente fazia o pão. Porque não havia padeiros que viessem assim e não havia tantos transportes, não havia tanto dinheiro para as pessoas comprarem o pão. E então as pessoas semeavam o cereal, o trigo, levavam-no ao moleiro e depois o moleiro moía a farinha e as pessoas peneiravam. Hoje já se compra a farinha peneirada, mas antes não. As pessoas tinham que peneirar a farinha por uma peneira. Agora faz-se aqui com a mão umas cruzinhas e diz-se: Nosso Senhor te acrescente, Nosso Senhor te faça pão, Nosso Senhor te dê a divina bênção, que é para o pão o levadar. E agora põe-se o tal farelo aqui por cima, que é para aquecer a massa para ela crescer. Este é sem dúvida um dos alimentos mais consumidos no nosso país. Em Memorial do Convento, o narrador afirma que não há em Portugal trigo que baste ao perpétuo apetite que os portugueses têm de pão. Antigamente, cozia-se pão várias vezes por semana, pois as famílias eram maiores. Para o conservar, a arca do trigo era uma peça essencial para todas as famílias. Nos fornos comunitários, onde atualmente ainda cozem, destacava-se a figura da forneira, uma senhora que tomava conta do forno e era responsável por aquecê-lo, para a população cozer o seu pão.
O fim do verão e início de outono é sinónimo de colheita, a altura em que as uvas estão prontas para ser colhidas das videiras. Diz a sabedoria popular que pelo Santiago pinta o bago. O provérbio remete justamente para essa ideia de que é pela altura do Santiago que as uvas começam a amadurecer. As vindimas são um verdadeiro marco da etnografia portuguesa e, em tempos passados, o trabalho da colheita das uvas era visto sobretudo como uma autêntica celebração. Familiares e amigos reuniam-se no dia da vindima, celebrando a colheita e a vida, até aos dias de hoje. Na região do Douro, mundialmente conhecida pelos vinhos de excelente qualidade, lugar que oferece condições únicas para a maturação das vinhas e para a produção do vinho. Como mudaram os tempos? Os velhos tanques representam o trabalho árduo da população feminina que ali passava horas, com brio, a tratar das suas roupas. Ainda hoje se recriam estes episódios nas aldeias, mostrando que, para além do trabalho, os tanques eram importantes centros de convívio social. Com a ajuda de uma bacia em cima de uma rodilha, pano enrolado circularmente, a roupa era transportada à cabeça. Só se fazia mais nessas alturas, as folhosas só se faziam mais nessas alturas, na altura do Natal, na altura da Páscoa, porque vinham os familiares e era para terem aquele mimo, porque aquilo era um mimo, porque antigamente não havia como há hoje tudo. Aprendi com a minha mãe e com as minhas tias. Nós éramos crianças, mas quando era nessas alturas nós depois íamos até à casa delas e elas estavam a fazer, às vezes nós até ajudávamos a partir os ovos para ir essas coisas e então a gente aprendia, via, porque depois estávamos ali e víamos fazer as coisas. Antigamente, quando as pessoas se casavam, e eu, quando me casei, chamavam uma senhora que era cozinheira, não é? E depois ia 2 ou 3 dias antes para fazer as filhós e arroz doce para darmos às pessoas. Antigamente dava-se, depois punha-se mediante as pessoas que viviam naquela casa, dava-se um prato de arroz doce e uma filhós para cada pessoa que vivia na casa.
E davam-se, era para os convidados que iam para o casamento e a pessoas que por vezes não iam ao casamento, mas também eram amigas. Dava-se a quase toda a gente, dava-se a quase toda a gente do povo. Eu gosto de morar aqui na minha aldeia.